Então, assim, se tiver algum errinho, desconsiderem. E isso que a Karine falou, não tenham medo nem vergonha de mandar as dúvidas no chat, tá bom? Então, vamos começar. A aula de hoje vai ser sobre funções nitrogenadas. Minha parceira aqui do slide, por favor, volta. Vai ser sobre funções nitrogenadas. Primeiro, a gente tem que entender que o nitrogênio é um elemento fundamental para a vida na Terra. Não só para os seres humanos, como também para as plantas, por exemplo. Ele é um dos principais macronutrientes, ou seja, ele é absorvido em grande quantidade pelas plantas. Também temos o ciclo do nitrogênio. A gente constada a presença do nitrogênio na forma livre ou na forma de inúmeros compostos. Os compostos nitrogenados mais complexos desempenham funções biológicas muito importantes, pois aparecem aminoácidos, proteínas, hormônios, enzimas e outro monte de coisa. Na indústria, ele também é utilizado para fabricar diversos produtos sintéticos, medicamentos, explosivos, plásticos, também outro monte de coisa, viu? Dá para entender que ele é usado em vários lugares e assim. Então, pode passar o slide. Antes de começar a aula, a gente vai revisar rapidinho. Os compostos orgânicos são aqueles compostos que possuem carbono. Os hidrocarbonetos são aqueles que possuem carbono e hidrogênio apenas. E as funções orgânicas oxigenadas são aqueles que, além do hidrogênio e do carbono, possuem oxigênio. Pode passar o slide. Vamos começar pelas aminas. As aminas são compostos derivados do NH3, ou seja, da amônia, pela substituição de que seria a amina primária, 2, amina secundária, ou 3 hidrogênios, a amina terciária. É substituído por grupos alquila ou arila. Então, é daí que surge aquela classificação primária, secundária ou terciária. Vamos começar agora para a nomenclatura. Volta lá o slide. Probleminha aqui técnico, mas ok. A nomenclatura é pelo nome do radical mais amina. Agora passa o slide. Por exemplo, metilamina, etildimetilamina, fenilmetilamina. Ui, vai passar. Ah, só uma curiosidade, tá, gente? A função amina está presente nos aminoácidos, que são aqueles que formam as proteínas. Por isso que daí que decorre a presença de aminas na decomposição dos animais mortos. Por enquanto, você só falou da amina ou da amida? Amina, com N. Agora vamos para amida. E é porque deu um probleminha técnico aqui no meu que não está aparecendo no slide. Agora foi. As amidas são compostos derivados também da amônia, pela substituição de um hidrogênio apenas por um grupo acila. É porque eu não estou conseguindo ver o slide ao mesmo tempo, tá, gente? Então, agora, a nomenclatura da amida é o nome do hidrocarboneto correspondente mais amida. Não tem nenhuma dificuldade assim, é só decoreba mesmo. Por exemplo, o nome do hidrocarboneto correspondente, butano, mais amida. Butanoamida. Mas também temos o nome oficial, que é 4,4-dimetilpentanoamida. Pode passar. E como eu falei da nomenclatura da amida, ela é feita da seguinte forma. A gente identifica a cadeia principal, contamos os carbonos e utilizamos o prefixo met, et, pro. Agora vamos para as nitrilas. Andresa, as nitrilas, ou seja, são compostas contém o grupo funcional. Oi. Eu não sei se foi só aqui, mas aqui deu uma travada na parte anterior. Deu uma travada para vocês também? Você consegue dar uma voltada? Volta sim, volta o slide. Nas amidas, né? Isso, porque travou e aí não passou o slide e também não veio a voz. Ah, ok, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. As amidas, elas são compostos derivados também da amônia, pela substituição de um hidrogênio só por um grupo acila. A nomenclatura é com base no nome do hidrocarboneto correspondente mais amida. Por exemplo, butanoamida, 4,4-dimetilpentanoamida. Passe o slide.
Não, volta. Isso, para explicar direito a nomenclatura também. A nomenclatura das amidas é feita da seguinte forma: a gente identifica a cadeia principal, a gente conta os carbonos e utilizamos o prefixo, por exemplo, met, et, prop. Em seguida, utilizamos o infixo an, e ou in, de acordo com a saturação da cadeia, como vocês viram em aulas anteriores, e a terminação amida. Passa? Deu certo agora? Agora foi. Ah, Pessoal, então, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo bem? Vocês querem que fale alguma coisa de novo? Não, tranquilo. tranquilo. Então, vamos lá. Agora vamos para as nitrilas. A nitrila, os cianetos, são compostos contendo o grupo funcional C-tripla-N. Por exemplo, o ácido cianídrico, que a gente conhece, ele pode ser considerado como a nitrila mais simples, o que originou o nome cianês para os demais. Os nomes são feitos ou com a terminação nitrila ou com a palavra cianeto. Por exemplo, etano nitrila, butano nitrila, ou, por exemplo, o etano nitrila pode ser também chamado de cianeto de metila. Também temos uma curiosidade. O próprio ácido cianídrico é considerado a energia de estrutura mais simples e também a mais tóxica. Ele é um líquido nas condições de pressão e temperatura ambiente, mas o ponto de ebulição é muito baixo. Por isso, em temperaturas um pouco maiores, ele é um gás com cheiro de amêndoas amargas. Pode passar. Os nitrocompostos, a nomenclatura é dada por nitro mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Por exemplo, 2-metil nitrobutano. Vamos falar das isonitrilas, que não está no slide, mas é legal a gente dar uma retomadinha. As isonitrilas ou isocianetos, ou também carbilaminas, são compostos contendo o grupo funcional N-tripla-C. Só que não são três linhas, na verdade, são duas linhas e uma setinha. Porque eu não botei no slide, gente, perdão. Elas derivam do hipotético ácido isocianídrico, vindo daí o nome isocianetos. As isonitrilas são isômeras das nitrilas, porém são menos estáveis que as nitrilas. Os nomes são feitos ou com a terminação carbilamina ou com a palavra isocianeto, por exemplo, metilcarbilamina ou isocianeto de metila. Desculpa, sobre a classificação, os nitrocompostos são o nitro mais o hidrocarboneto? Ou não, Passa por nitro composto. O nitro composto é nitro mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Tá bom, obrigada. Tipo nitrobutano. Vamos falar, os nitrocompostos já foi. E vamos dar uma resumidinha. Temos as funções amina, os radicais vocês estão vendo e tem uns exemplos. E a fórmula geral. Esse slide eu acho que vai ficar disponível para vocês, então seria legal vocês copiassem esse resuminho, porque dá para entender ele de uma forma assim bem rápida. Temos a amida, a nitrila. Aquela setinha que eu falei, da isonitrila, é o quarto exemplo, radical funcional. A setinha que eu estava falando que eu não botei no slide. E é isso, gente. A aula foi muito curtinha, porque o assunto realmente é bem curtinho. Vocês têm alguma dúvida? Não, eu só queria fazer alguns comentários também, né? Ali a gente tem o grupo cianeto, né? E ele está muito associado também enfim, com a toxicidade dele, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, foi bem rápida, né? Eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar, sabe naquela mandioca brava que tem lá no norte, no nordeste, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma mandioca que ela tem que passar por um cozimento de 7 dias para preparar um prato típico, né, que tem lá no norte. E aí, o que acontece quando você tem esse prato típico, né? Ele libera lá um ácido chamado ácido cianídrico e um ácido altamente tóxico, né?
E aí, quando você passa por esse cozimento por 7 dias, você consegue eliminar esse ácido, né? E, enfim, você não tem tanta toxicidade assim. Por isso que, sei lá, fica lá 7 dias aquela mandioca cozinhando, por causa da presença desse grupo na molécula, né? Presente na mandioca. No caso dos nitrocompostos, outro caso legal, não sei se vocês já viram em desenho animado também aparecendo aquele TNT, né, que é o trinitrotolueno, significa que também é um exemplo de nitrocomposto. Então, vocês podem ver que as aminas, né, as funções nitrogenadas, elas vão estar presentes em diversos aspectos, como a Andresa citou, né, desde os explosivos, ela comentou dos fertilizantes também. A gente tem uma dúvida aqui do Vinícius, ele pediu para explicar de novo a isonitrila. Vou explicar, volta o slide para a isonitrila, por favor. E eu queria só perguntar se aquele da mandioca que você estava falando era da maniçoba, a comida maniçoba, Karine? Isso, é tipo feita com uma mandioca, com a folha da mandioca, ela fica lá 7 dias cozinhando. Vou explicar de novo a isonitrila, tá? Os isonitrilas são compostos orgânicos originados a partir de substâncias inorgânicas, mais especificamente a partir de um ácido inorgânico denominado de ácido isocianídrico. Os isonitrilas são muito usados em diversas sínteses orgânicas, ou seja, para novas substâncias orgânicas. As características físicas das isonitrilas é que o estado físico de um isonitrila em temperatura ambiente depende da massa molar. Os compostos de menor massa molar tendem a ser líquidos e os de maior massa tendem a ser sólidos. Perdão, gente, o meu cachorro quer participar dela também, ele tá gostando. As isonitrilas são substâncias polares, em virtude da presença do nitrogênio, que é um elemento muito eletronegativo. E a isonitrila tá bem aqui no resuminho também. Alguém tem mais alguma dúvida? A isonitrila, a nomenclatura é como? É que não tá aparecendo o slide dela aqui no meu. Peraí, eu vou trocar aqui a tela. A nomenclatura das isonitrilas é o nome da ramificação mais carbilamina. Por exemplo, o CH3, ele é a ramificação, pode ser chamada de metil. Aí, juntando metil mais carbilamina, fica metilcarbilamina. Mas o nome oficial é isoneto de metila. Boa. Andresa, aqui, eu tenho uns exercícios aqui. O que você acha da gente fazer para poder dar o tempo de aula? Não sei se. Pode ser, é interessante. O que você acha? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer que, enfim, repita alguma coisa? Não, tudo bem. Ficou um pouco, tipo, pra mim, confuso, mas eu entendi, assim, tipo, em geral. Boa. Tá, eu vou. Não sei, eu acho que. Você quer que eu resolva, Andresa? Você quer resolver? O que você acha? Pode ser você, por favor. Aí eu tô aqui de suporte. Beleza, eu vou apresentar aqui, né? Eu vou abrir aqui uma guia. Boa.
aqui eu vou pular, né? Porque a gente já viu, né? Só para a gente retomar as funções que a Andresa citou, né? Ela citou primeiro a função amina, né? Então, a função amina, vocês viram lá, que era um derivado da amônia, que ela comentou, né? Ela comentou sobre o tipo de amina, amina primária, amina secundária, amina terciária, né? Vocês lembram lá naquela aula do carbono que a gente falou, ó, o carbono, quando ele está ligado a só um átomo de carbono, ele é um carbono primário. Quando ele está ligado a 2 átomos de carbono, é um carbono secundário. Ah, 3 átomos de carbono, carbono terciário, né? Aqui acontece a mesma coisa com a amina. Então, a amina, quando ela está ligada a um carbono só, é uma amina primária. Quando é uma amina que está ligada a 2 átomos de carbono, amina secundária. Né? Quando está ligada a 3 átomos de carbono, é uma amina terciária. Né? Então, a gente tem essa classificação para as aminas, igual a gente faz com os carbonos, né? Aqui eu coloquei aquele louro pivete, não sei vocês, mas assim, às vezes eu tô de madrugada, né? Aí vem na minha cabeça, não, por que você não descolore o cabelo, né? E para quando a gente vai descolorir o cabelo, quando a gente vai fazer pintura de cabelo, é muito característico um cheiro específico, né? O cheiro da amônia, que a Andresa comentou também, né? Que a amônia é aquele composto e você tem lá aquele cheiro característico, né? A Andresa falou da nomenclatura de aminas, né? Não vou voltar nisso, mas tem as amidas. As amidas, a diferença é que ao invés de você ter o nitrogênio entre carbono só, né, você vai ter a presença aqui de uma carbonila, ou seja, uma dupla ligação com oxigênio, né? Então você tem um carbono, ele fazendo uma dupla ligação com oxigênio, ligado a um composto, uma meio que uma amina, né? Só que tem essa dupla ligação com oxigênio. A gente chama de amida, né? Que a Andresa citou para vocês também. As nitrilas ou cianetos, né, que a gente viu que é um carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio, e aí a gente chama de ou de nitrila ou de cianeto, né? A nomenclatura ela mostrou para vocês também, aqui era o caso da maniçoba, que eu comentei com vocês também. Aqui tem alguns exemplos, né, de como fazer a nomenclatura das nitrilas. Então, tem o hidrocarboneto mais nitrila, né, para a gente finalizar o nome. Então, se é um hidrocarboneto, né, vocês lembram... Peraí que o meu... Deixa eu pegar aqui um... Né, vocês viram lá, vocês lembram que da lista dos hidrocarbonetos, por exemplo, a gente tem um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, né? Um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos, o prefixo é et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, e assim por diante, né? A próxima classificação é o tipo de ligação. Quando você tinha uma ligação simples, né? Você usava aquele intermediário an. Quando você tem uma ligação dupla, intermediário em. E quando você tem uma tripla ligação, intermediário in, né? Então você tem esses tipos de ligações que vão influenciar na nomenclatura, certo? Tá. E aí, aqui nesses casos, né, que eu trouxe para vocês, quando a gente tem um carbono só, fica o prefixo met, mais o tipo de ligação entre carbonos, né? Então, essa de tripla ligação com nitrogênio não conta, porque na nomenclatura a ligação que vai importar é a ligação simples, né? Então, vai ser met mais an e a terminação o do hidrocarboneto. Então, fica metano nitrila, né? Etano nitrila, porque aqui tem 2 carbonos. 3 carbonos. Prope, aqui tem uma ligação dupla também, né? Então fica propeno nitrila. E assim por diante. Então vocês vão ver que a gente fez aquelas nomenclaturas dos hidrocarbonetos e a gente vai acabar continuando usando elas, né? Mas usando esses finais que identificam a função orgânica. Então, no caso da amina, você colocava lá no final amina. No caso da amida, você colocava no final amida. No caso da nitrila, você coloca no final nitrila. É diferente também das funções oxigenadas, né? Que na função álcool, por exemplo, a gente tinha OH. Na função ácido carboxílico, você tinha ácido e terminava com óico, né? Então, as funções nitrogenadas, elas têm essas características.
Aí os nitrocompostos, né? Eu mostrei para vocês o TNT, comentei com vocês um pouquinho, né? De que significa trinitrotolueno. Mostrar aqui a Andresa comentando a nomenclatura, não vou comentar de novo. Mas aqui, por exemplo, eu tenho o cara que é o trinitrotolueno, né, que eu comentei com vocês. Esse grupo aqui é um anel benzênico, né, ligado com radical metil, e 3 grupos nitro, então fica trinitrotolueno. E aí o grupo nitro, né, ele tem essa característica, que é esse grupo NO2. Ah, então se apareceu lá o NO2, é o do grupo funcional nitrocomposto. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Boa, gente. Qualquer dúvida vocês podem falar, tá bom? Eu vou resolver aqui alguns exercícios agora para a gente poder fixar essas coisas, né? Elas parecem meio complicadas quando a gente fala assim, porque quando a gente vai fazer a nomenclatura de compostos orgânicos, é definitivamente você pegar, né? Não é tipo um exercício de cálculo, por exemplo, de química, que você pega várias informações até chegar na resposta final, né? É você pegar algumas informações, né? E literalmente decorar, essa é a palavra, não é a palavra que eu mais gosto, né? Eu não gosto que decore as coisas, mas para você fazer nomenclatura de compostos orgânicos não tem jeito, entende? Não tem jeito, é literalmente você decorar o que está escrito. Não é a abordagem que eu mais gosto, mas infelizmente é assim, né? Trouxe aqui alguns exercícios que dá para a gente fazer. Esse primeiro exercício, ele é do Enem, eu já resolvi ele em uma das aulas de exercícios, mas eu sei que nem todo mundo estava aqui, e aí eu acho que dá para a gente resolver ele, tudo bem? Uma dica que eu dou para quando vocês forem fazer qualquer vestibular, né, principalmente o Enem, que tem a característica de ser um vestibular com textos enormes, né, com pouco tempo para você resolver a questão, né, eu recomendo que primeiro vocês olhem o comando da questão, que é aquele que vem logo do texto. Por quê? Porque aí você já vai no texto procurando o que você quer achar, né? Então você olha lá no comando que ele quer, você vai no texto e procura aquela informação. Então, por exemplo, aqui, ó. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na. Então, você já sabe que ele vai te apresentar uma estrutura, né, um sinalizador químico, e aí você vai ter que apontar a diferença que existe entre essas duas estruturas, né? Então, agora a gente vai para o texto, já sabendo que a gente tem que procurar duas estruturas para poder comparar, né? Vamos lá. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capaz de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química, né? Então você tem esses dois sinalizadores químicos, né? E eles se diferenciam por meio da estrutura que é apresentada. Então, vocês, para resolver essa questão, a gente podia fazer dois caminhos, né? A primeira delas, olhar a nomenclatura, mas caso não lembrasse assim de como, não sei identificar pela nomenclatura, eu também poderia construir as estruturas. Eu vou mostrar para vocês dos dois jeitos, tá? Se a gente olhar, a gente vai identificar aqui, né, as substâncias. Então, aqui eu tenho uma, né? E aqui eu tenho a outra, que são dois ácidos. Se a gente lembrar aqui, no final da nomenclatura, a gente tem o composto funcional, né? Então, se fosse uma amina, termina com amina. Se for um álcool, termina com ol. A gente vai ver que o grupo funcional é o mesmo, né? Porque aqui eu tenho ácido, né? E eu tenho enoico. E esse tipo de nomenclatura é característica de um ácido carboxílico. Então, os dois são ácidos carboxílicos, certo? Pertencem a essa função. Se elas pertencem a essa função, a letra E já não pode ser.
certo? Então, ela já está descartada. A gente pode olhar os tipos de ligações, né, que ele fala aqui também. Se vocês lembrarem, na nomenclatura, a gente classifica os tipos de ligação em an, em ou in, né? An se for ligação simples, en se for ligação dupla e in se for ligação tripla, certo? A gente tem aqui em, né? E aqui em. Então, quer dizer que os dois compostos, né? Eles fazem ligações duplas em algum momento. Então, se eles fazem ligações duplas em algum momento, quer dizer que não é o tipo de ligação que vai influenciar isso. Além disso, se a gente olhar aqui a posição, essa ligação dupla, em ambos os casos, está na posição 2, certo? Então, isso daqui não é verdade. Tipos de ligações, certo? Contagem do número de carbonos. A gente pode pensar, né, que... Peraí, gente, que travou aqui. Voltou. Se a gente for pensar, né, como é que a gente pode contar o número de carbonos? A gente olha, né, o hidroxi, aqui é um termo para um álcool, né, mas aqui tem identificação do número de carbonos, que é DEC, né, então aqui significa que tem 10 carbonos na estrutura, na cadeia principal dessa molécula, né, e nesse caso aqui eu tenho DEC, então quer dizer que eu tenho 10 carbonos na outra estrutura. Então, o número de carbonos também não pode ser. A partir de que você conseguiu eliminar essas duas alternativas, você já tem 50% de chance de acertar. Ou é a letra A ou é a letra B, né? Se a gente for pensar aqui na fórmula molecular, né, aí a gente teria que construir as estruturas, né? Eu vou construir aqui com vocês até para a gente poder relembrar como faz essas estruturas, né? Então, no primeiro caso, vou colocar aqui o primeiro caso. A gente tem um ácido hidroxidequinoico. Então, a gente começa colocando 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro vai ficar bem apertadinho aqui, né? E a gente sabe que esses carbonos, em algum momento, eles têm que fazer ligação simples, né? Então, eles vão fazer ligações simples. Boa. Aí a gente sabe que a ligação dupla, né, ela está na posição 2. Então, a gente coloca aqui na posição 2. Se vocês quisessem, né, lembrem que quando você pode começar numerando dessa extremidade ou dessa daqui. Eu fiz essa daqui por conveniência, mas poderia colocar aqui nessa posição 2 aqui também, então teria problema, né? A partir disso, eu tenho um grupo hidróxido na posição 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho um grupo hidróxido, né? E no final eu tenho o grupo ácido carboxílico, né? Que tem esse final enóico. Então, vou colocar aqui dupla O, OH. Eu não vou desenhar outra estrutura também e nem colocar o número de hidrogênios, né? Lembra que para você colocar o número de hidrogênios é só completar as 4 ligações de cada carbono, né? Mas só se a gente ver aqui essa primeira estrutura, a gente já consegue perceber que em um composto, né, o hidroxi, né, esse grupo hidroxi, esse grupo álcool, em um ele está na posição 9, né, que é aqui, mas no outro composto ele está na posição 10, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles se diferenciam, né, pela posição do grupo hidroxi e, consequentemente, a diferença deles está na fórmula estrutural. Por quê? Porque ambos têm os mesmos grupos, têm o mesmo número de carbono e têm o mesmo número de hidrogênio. Então, quando a gente faz a fórmula molecular é essa daqui resumida, né? Quando a gente tem essa fórmula molecular, eles têm os mesmos números de carbonos, o mesmo número de hidrogênio e o mesmo número de oxigênio. E, portanto, ele só vai fazer essa diferença, né, pelo formato da cadeia dele, pelo formato da estrutura. Então, portanto, a diferença ela vai ser na fórmula estrutural. Tudo bem? E aí, essa é a nossa resposta. Tudo bem com esse exercício, gente? Deixa eu beber um pouquinho de água. Sim.
Tá tranquilo, Karen. Eu tô olhando aqui o chat. Beleza, obrigada. Vamos lá. Vou pegar um composto, pegar um exercício que apareça as aminas, né? Karine, tem uma dúvida aqui, ó. O Vinícius perguntou se... Peraí, agora perguntou se seria um caso de isomeria. Exato, Vinícius. Ótimo exemplo. Aqui, no caso, isomeria, para quem não sabe, né, é quando você tem a mesma fórmula molecular, né, só que ele tem uma distinção ele tem uma distinção na estrutura, né? Essa isomeria, quando a gente está falando de estrutura, ela pode falar com respeito à posição dos grupos funcionais, né? Então pode ser uma isomeria de cadeia, pode ser uma isomeria de função, né? Nesse caso, você tem as mesmas funções, né? Só muda a posição dessas funções, então é uma isomeria de posição, porque você tem a mesma fórmula molecular, né? Mas ela mas ela tem a estrutura, né? A posição desse grupo hidróxido está em um lugar diferente, por mais que tenha a mesma fórmula molecular. Ótimo exemplo, ótimo, perfeito. Né? Se vocês lembrarem, eu não sei se alguém já veio na aula de exercício, eu comentei também da isomeria geométrica, né? Então, você tem alguns tipos de isomeria. Então, no caso da isomeria geométrica, você tinha lá o cis e o trans, né? Qualquer dia eu mostro assim para vocês, né? Mas só para citar que existem essas coisas, né? E também tem a isomeria ótica, que é uma isomeria que você vê uma mesma molécula, né? Que você tem um carbono quiral com 4 ligantes diferentes. Eu só estou citando essas coisas só para situar vocês, mas exatamente, esse é um caso de isomeria, uma isomeria de posição, tudo bem? Excelente exemplo. De nada. Vamos lá. Aqui tem um exercício, né? Em agosto aqui no caso, a gente tem um comando meio escondidinho, né? Mas tá aqui, ó. Sua estrutura molecular está representada ao lado e apresenta as funções. Então, isso daqui não cedeu muitas informações para a gente, mas ele está falando basicamente que tem a estrutura molecular de alguma coisa e que essa estrutura ela tem funções, né? Então, eu já desconfio, assim, eu já vou desconfiada de que ele quer que eu identifique essas funções, né? Em agosto de 2005, foi noticiada a apreensão de lotes de lidocaína que teriam causado a morte de diversas pessoas no Brasil, devido a problemas de fabricação. Esse fármaco é um anestésico local muito utilizado em exames endoscópicos, diminuindo o desconforto do paciente. Sua estrutura molecular está representada ao lado e apresenta as funções. Então, ele quer saber que funções a gente tem nesse composto, né? Vocês vão ver que no Enem é muito comum aparecer moléculas gigantes, né? Que você tem que identificar as funções que estão presentes ali. Então, vamos lá. Vamos caçar aqui funções. A primeira função, né, que a gente pode olhar aqui, na verdade, eu queria saber de vocês. Vocês querem tentar resolver esse exercício? E aí depois a gente resolve junto? O que vocês acham? Se vocês quiserem, a gente pode resolver junto também. Eu prefiro responder junto. Você prefere fazer junto? Beleza, então a gente pode fazer junto. Vamos lá. Aqui a gente pode... Vamos caçar primeiro as coisas, os elementos que a gente tem diferente. Por quê? Quando a gente tem uma molécula, né, se só tem carbono e hidrogênio, a gente sabe que é hidrocarboneto, né? Hidrocarboneto não está nas nossas opções, então não pertence a essa classe de moléculas. Então a gente tem que achar ou funções que sejam oxigenadas ou funções que são nitrogenadas, né? Então vamos caçar onde estão os oxigênios e onde estão caçadas os nitrogênios, né? Se eu olhar aqui, né, então nessa caça, os átomos, aqui eu tenho um nitrogênio, né? E aí a gente pode pensar que nitrogênio, né? O que esse nitrogênio representa? Alguém lembra qual é o nome da função que é um nitrogênio assim no meio da cadeia? O nome da função? Amina? Amina ou amida? Amina. Isso, exato, amina. Então, a gente tem aqui a função amina, né? Porque é o nitrogênio aqui no meio das cadeias. Já identifiquei a função amina.
E essa amina, vocês acham que ela é primária, que ela é secundária ou que ela é terciária? O que vocês acham? Acho que é terciária. Exato, é uma amina terciária. Ah, por que é uma amina terciária? Porque ela está ligada a 2, 3 átomos de carbono. Se ela está ligada a 3 átomos de carbono, é uma amina terciária. Né? Então, a gente já sabe que é uma amina terciária. Então, aqui a gente tem a amina terciária, aqui a gente tem a amina terciária. Então, eu já sei que essa letra aqui não pode ser, essa letra aqui não, essa aqui letra pode ser, né? Eu já aqui apagando o que não é. E essa aqui não pode ser. Então, eu tenho 3 alternativas possíveis. Temos que identificar outra função orgânica, né? Então, vamos caçar o que tem aqui diferente. Aqui eu tenho um oxigênio, né? Esse oxigênio está ligado a um carbono. E eu poderia, a princípio, falar, não, isso daí é uma cetona, né? Porque parece uma cetona, porque tem um oxigênio ligado assim, fazendo uma dupla. Só que aqui do ladinho, né, do nitrogênio, do carbono, tem o nitrogênio, né? Então, isso daqui também é uma função orgânica, né? Vocês lembram o nome dessa função orgânica? Amida? Exato, é uma amida. Por quê? Porque aparece, né, muito parecido com uma amina, mas aparece essa dupla ligação com oxigênio. Então, eu tenho a função amida. Então, a resposta correta é a letra B, porque eu tenho uma amida, né, e eu tenho uma amina terciária. Tudo bem? Alguém ficou com dúvida nesse exercício? Tudo bem. Beleza, gente. Qualquer coisa é só vocês avisarem, tá bom? Beleza. Aqui temos um outro exercício, né? Então, vamos aqui no comando da questão, igual eu falei para vocês. Na estrutura da cocaína apresentada acima, estão presentes os grupos funcionais. Então, é mais uma questão. Gente, está meio pequena, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Para vocês enxergarem melhor. Né? Então, vamos lá. Então, ele vai te apresentar mais uma estrutura que é que você identifique as funções. Vou ler o textinho só para, enfim, complementar. Em 1886, um farmacêutico americano começou a comercializar uma bebida preparada com extrato de duas plantas, cola acuminata e erecto... Não vou me arriscar não a falar isso daqui, mas vocês estão lendo aqui. E por sugestão do seu sócio, a bebida foi denominada Coca-Cola. Em 1902, o uso do extrato de E-coca nessa bebida foi proibido por conter cocaína, substância utilizada na época como anestésico local e atualmente de uso ilícito, que pode causar dependência. Na estrutura da cocaína apresentada acima estão presentes os grupos funcionais. Então, aqui eu tenho uma molécula, né? E quando a gente tem uma questão desse tipo, a gente vai lá e procura, né, os átomos que são diferentes. Então, o que eu posso identificar? Primeiro, eu posso identificar aqui outra amina, né? Então, eu tenho aqui um grupo amina. E a gente sabe que essa amina, né, como é a mesma coisa do outro caso, ela está ligado a 3 átomos de carbono, né? E, portanto, é uma amina terciária. Beleza? Então, a gente já conseguiu identificar aqui que é uma amina terciária. Nem precisava identificar que isso era primária e secundária, mas aqui a gente já consegue descartar a letra D e a letra E, certo? Aí vamos lá, a gente pode fazer outras identificações com os outros grupos que nós temos. Então, aqui, por exemplo, tem um grupo C, né? COO. Em outras palavras, ele está falando que é isso daqui, ó, C dupla O, CH3. Né? E aqui tem o restante da molécula. Aqui embaixo eu tenho o mesmo grupo identificado, né? Então, podia identificar tanto aquele ali de cima como esse aqui de baixo. Alguém lembra o nome dessa função oxigenada? Essa a gente viu na aula passada. Alguém lembra? É parecido com o aldeído, mas não é bem o aldeído. Aquela lá, sabe, do cheiro de hospital?
Alguém? Não, não é, essa aqui não é, na verdade, a do cheiro do hospital, mas é parecida com a do cheiro do hospital também. Exato, é a função éster, né? A função éster, ela tem essa cara aqui, ela é muito parecida, tanto com um éter, né? Porque tem aquele oxigênio, parecida também com o aldeído, porque o aldeído ele tem essa dupla O, né? Essa carbonila. A diferença é que o aldeído ele tem um hidrogênio aqui, né? Mas um éster ele tem um grupo O. Então a gente tem aqui uma amina, né? E um éster. Então a letra certa é a letra B. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Beleza, gente. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, né? Eu acho que o pessoal de bio já entrou também. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar aqui. Eu acho que pode acabar com a. Pode parar a gravação, se você quiser. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mais mensagem para. Não, mas eu acho muito. Não, para dar um tempinho até para eles descansarem, né? Até a próxima aula, para não ficar uma em cima da outra, tá tudo bem. Eu já tinha acabado de qualquer forma, Bru. Enfim, se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém não entendeu alguma parte da aula e quiser, enfim, tirar alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp depois. Lembrando que na semana a gente também tem aula de exercícios, caso alguém queira praticar mais, né? Obrigada pela Andresa pela aula. Se alguém, enfim, quiser tirar alguma dúvida com ela, comigo, tá tudo bem. Acho que o número dela tá no formulário de exercícios também. Se ela quiser dar um oi lá nos grupos de estudantes também, ela, né, vocês fiquem à vontade para chamar ela. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada pela aula.